O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos ainda nessa oitava de Natal, celebrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo com muita alegria no nosso coração. Dentro desse caminho que nós estamos fazendo, dentro da liturgia, Jesus, ele está aqui no 8º dia do seu nascimento. Os pais levam ele para o templo de Jerusalém para acontecer a purificação de Nossa Senhora e também a circuncisão de Jesus, que essa era uma prática que os judeus tinham. Ontem nós vimos que quando eles entraram ali no templo, havia um idoso, um homem chamado Simeão, que já há muito tempo ele aguardava esse momento de ver o Senhor. E depois que ele viu o Senhor, ele disse: agora, Senhor, o teu servo pode morrer em paz. Uma vez que ele viu a Deus, que ele contemplou a face de Deus, ele disse isso. E aí ele profetiza, dizendo que Jesus será causa de divisão. E uma espada transpassará também o coração de Nossa Senhora. Mas ali, o nascimento de Jesus vai trazer para a humanidade isso. Ou se vai ficar com Jesus, ou se vai ficar sem ele. É isso que ele falou, ele será um sinal de contradição nesse mundo. Acabando essa parte, nós entramos aí nessa segunda parte desse capítulo 2, nós estamos no versículo 36 a 40 de São Lucas, onde se tinha uma mulher também lá no templo, idosa. Aqui fala que ela tinha 84 anos, era viúva. O casamento dela durou apenas 7 anos. Ela casou jovem, tornou-se viúva, e o que é que ela fez? Vivia no templo rezando, dedicando-se inteiramente a Deus, com jejuns, e os anos foram passando, e agora ela está com 84 anos e continua lá, e agora ela viu também o Salvador do mundo, e agora ela, na maior alegria, ela começa a proclamar, a falar, também para os outros. Geralmente nas nossas homilias,
Nós não falamos muito da questão do idoso. E a Sagrada Escritura aqui mostra 2 idosos que estavam aproveitando o resto da vida que eles tinham. Aproveitaram como? Dedicando-se inteiramente a Deus. Na primeira leitura, São João, ele está dizendo o seguinte, que a figura deste mundo passa. As paixões da natureza, a concupiscência dos olhos, a ostentação da riqueza. Ele está dizendo, isso não vem do Pai, mas vem do mundo. Porque tudo que há no mundo passa. Dá para entender? Tudo que nesse mundo nós se tem, tudo que esse mundo apresenta, vai passar na minha vida e vai passar na sua também. Não vai durar por toda a eternidade. Vai passar. E ele diz, né? Não ameis o mundo. O mundo com o quê? Com as paixões da natureza. Aqui São João está deixando bem claro essa questão do sexo livre também. E eu quero frisar isso. Enquanto a igreja ensina, viva a castidade, viva a pureza, o mundo está dizendo sexo livre para todo mundo. E aproveitem enquanto é tempo. É isso que o mundo está oferecendo. Sexo livre. Aí São Paulo, ou São João, está dizendo que isso vai passar. Então, meus irmãos, tenhamos clareza de uma coisa. Nós temos uma alma. Nós não temos somente esse corpo aqui. Nós temos a alma. Esse corpo, ele está movimentando, por exemplo, estou abrindo minhas mãos e fechando aqui, porque ele tem uma alma. Uma alma racional. Uma alma que tem inteligência. Uma alma que é eterna. Essa alma é diferente da alma do animal. O animal, ele age por instintos e tudo. Quando o animal morre, tudo desaparece. Até essa alma que o animal tem, que é uma alma irracional, ela desaparece. A diferença da alma nossa para a do animal é que a nossa alma não morre. Quando nós morremos é porque o quê? A alma saiu do nosso corpo. E ela vai diante de Deus. Como diz São Paulo na carta aos Coríntios, nós iremos lá para prestar conta dos nossos atos. De como nós usamos o nosso corpo. É isso que vai acontecer um dia conosco. Então, se nós usamos esse corpo para Deus, a nossa alma vai para Deus. Se nós usamos esse corpo para Satanás, a nossa alma irá para onde vai estar Satanás. É simples assim. E aí vai se viver eternamente com Deus no céu ou eternamente com Satanás no inferno. Aí São João está dizendo, olha, cuidado, porque as paixões da natureza, tome cuidado com as paixões da natureza, a concupiscência dos olhos. Olha, essa tendência que nós temos, né? De ficar vendo o que não deve ver e saciando o nosso corpo com o que não se deve ver. Isso passa.
O 6º mandamento é não pecar contra a castidade. Esse é o 6º mandamento. E o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, ou o inverso, né? Não desejar a mulher do próximo. Esses 2 mandamentos, para nós católicos, eles precisam ser bem vividos. Nós precisamos estar com ele em mente. O que é a virtude da castidade? A virtude da castidade é uma virtude que Deus nos deu, que nos dá, com a graça que Ele nos dá, para nós termos equilíbrio no uso da sexualidade. Então, a sexualidade, para nós católicos, só pode existir dentro do casamento, na igreja. Isso tem que ficar bem claro. Na igreja significa no religioso, não é no civil, é no religioso, entre um homem e uma mulher. Isso tem que ficar bem claro para nós católicos. Então, é o equilíbrio. Essa sexualidade Deus nos deu para procriar. Meu pai e minha mãe, há 55 anos atrás, os 2 se uniram e veio essa belezinha ou essa feiura que está aqui na frente de vocês. Foi para isso. Não foi o prazer pelo prazer. Foi para procriar. Filhos para Deus. É isso que a igreja nos ensina, é isso que o Senhor nos ensinou. Crescei e multiplicai. Essa é a virtude. Então nós precisamos prezar por ela, precisamos pedir a Deus: Senhor, dai-me a graça de viver essa virtude da castidade. Para não usar a sexualidade de forma errada. Me ajuda, Senhor, dai-me força. Se nós não pedirmos a Deus, nós não conseguimos. Sem a graça de Deus não se consegue, não. Porque esse instinto que tem dentro de nós, que é o mesmo instinto do animal, a diferença é que o animal não pensa. O animal não diz assim: não quero saber daquela dali, não, eu quero a de lá. O animal não, o animal vai. O instinto dele leva. Nós não, nós temos inteligência de dizer: não, não é agora. Eu não sou casado. Só quando eu casar. Deus nos deu essa inteligência. Enquanto eu não casar, eu não posso usar. Isso é virtude. E isso tudo por amor a Deus. Não é por amor a mim, não é para saciar a minha fome, os meus desejos, mas é por amor a Deus. Vocês entenderam aqui o que eu estou dizendo? Deu para entender? Isso, vocês podem ter entendido. Agora, se vocês estão concordando, aí é vocês com Deus, né? Porque entender, graças a Deus, vocês entenderam. Que bom. O que é que o mundo está fazendo? O que é que Satanás está fazendo? Ele quer ir contra Deus. Mas como ele não pode brigar com Deus diretamente, ele nos usa. Então o que é que ele faz? Sexo livre para todo mundo. Sacia a sua sede, a sua fome. Aí o que é que está acontecendo hoje? É na internet, é nos Facebooks, é nos Instagrams, é no YouTube, é todas as redes sociais, são os filmes, são novelas, tudo assim, olha, sacie, para que o homem vá contra Deus. É só você entrar ali e já tem um comercialzinho, alguma coisa, é sexo. Estão vendo como o sexo está em alta? Tudo é sexo. Não tem outra coisa. Não poderia passar, por exemplo, uma pessoa fazendo um bem para o outro.
uma pessoa fazendo obra de caridade, até alguém indo para a igreja, é só sexo. Eu estou mentindo ou não? É verdade o que eu estou falando? Tudo é sexo. E aí a depravação vai crescendo, e a depravação chegou num ponto que já passou o de Sodoma e Gomorra. Passou, ultrapassou. E aí o que é que nós encontramos? Por exemplo, esse dia eu estava lendo um testemunho de um casal, dizendo que eles tinham casado, já tinham uns filhos lá. De repente, a mulher, não sei se ela foi estudar, aí lá tinha uma amiga dela, ela começou a ter amizade com essa amiga dela, ela casada. De repente, as duas estavam lá no banheiro, aí a mulher deu um beijo na boca dela, e ela diz, vai contar para o seu marido, a mulher que deu o beijo nela, vai contar para o seu marido, não esconde para ele não. Eu só sei que nessa história, o marido aceitou, então agora é chamado, porque o tradicional que a igreja sempre nos ensinou, e Deus ensinou isso, é o casal, que são duas pessoas. Agora entrou o trisal, são 3 pessoas. Então agora, essa mulher, ela passou a gostar da outra mulher, que ela gosta também do marido dela, e a outra gosta dela. Que confusão! Isso é poligamia. Isso é pecado. Três numa cama só. E os filhos vendo. E ela, a outra, já está grávida dele, porque é assim, é o homem com a mulher, com a esposa dele, é a esposa com ele, é ele com a outra mulher e é a outra com a outra mulher. Meus irmãos, que coisa! Aí o que acontece? Isso vai sendo introduzido até se tornar normal. Isso vai passar. A alma está vivendo fora dos princípios de Deus. Aí eu pergunto para você, esses 3, quando morrerem, irão para o céu? Sendo que estão na desobediência? Agora está surgindo aí também uma série, isso aí é para os adolescentes, eu já vi, está ali passando os comerciaizinhos, né? A série do jovenzinho, do adolescente, onde tem um rapaz lá que fica gostando de um outro rapaz, beijando o rapaz, se abraçando do rapaz. Aí os adolescentes vão vendo aquilo e vão achando que aquilo é natural. É normal. O que é que tem se aquele rapaz gosta daquele outro rapaz? O importante não é o amor? Sim, entre um homem e uma mulher. Não entre um homem e um homem. Não entre uma mulher e uma mulher. Lá no paraíso, quando Deus criou Adão e Eva, não tinha o solão, né? Adão, solão, Eva e não sei o quê. E a Saraia lá, sei lá. Aí Deus disse assim, Adão, sim, olha, está lá o outro lá, quando você quiser, você fica com ele, e quando você quiser, Eva, também você fica com a outra lá. Mas você pode os 2 também casarem. Tem isso. Lá está assim, Deus criou o homem e lhe deu uma mulher diante de uma necessidade. E ele disse, crescei e multiplicai.
a revolta do homem, sexo livre, sexo à vontade, porque Deus diz assim, não é a vontade, não é a vontade. Então Satanás diz à vontade, e como é uma necessidade existente dentro do homem, o homem vai usando o instinto. Está se tornando normal. Aí aqui tem umas adolescentes aqui, ó. Pergunte para elas, para ver se no mundo deles isso já não está normal. Pergunte. Está normal, minha filha? Está normal, sim. E você acha isso correto? O que é que tem, mamãe? Porque é um trabalho que vai sendo feito, né? Vai falando, vai mostrando, um filme, outro filme, e uma conversa aqui, outra conversa lá, e vai, chega um momento que dá uma virada, a chave vira, normal, o que é que tem? Bem, o que é que tem é que Deus não quer. Para nós católicos, isso é inaceitável. Aí você pode dizer assim, Flávio, mas tem padres que estão vivendo isso. Sem vergonhas eles. Não é porque eles estão vivendo isso que isso está certo. Esses padres estão no lugar errado. Larga o sacerdócio e vai viver a vida que vocês estão querendo viver. Mas não atrapalha a vida dessas almas que querem ir para o céu. E indo para o altar e dizendo que isso está certo. Não lê a Sagrada Escritura. Se sabia que isso estava errado, por que se tornou padre? Ficasse no mundo. Aí as pessoas olham e vê os sacerdotes fazendo isso, e vão dizer, se os padres vivem, então está certo. Não está certo. Estão no erro. Larga o sacerdócio. Ou se não, viva uma vida santa. Uma vida casta. Porque isso vai passar, meus irmãos. Nós temos toda uma vida eterna a percorrer com Deus. Temos toda uma vida eterna. Ajudem ela aí com o celular, porque às vezes a senhora não sabe mexer e fica... Então vejam. Vamos voltar para aqui, porque às vezes por isso que é aconselhável vocês desligarem o celular, tá vendo? Atrapalha. Não é por maldade, né? Mas acaba atrapalhando. Então, para que viver essa vida errando? Voltando ao que eu estava dizendo, toda uma vida eterna a viver com Deus, e vivendo nesta vida para viver sem Ele. O nascimento de Jesus, meus irmãos, trouxe isso para nós. É uma decisão que nós precisamos tomar. Cada um é livre. Quem quer viver, viva. Mas não deveria viver. Mas se quer viver, viva. Agora, os do mundo, católico não. Aquele que foi batizado, viver essas duas coisas, não, é inadmissível. Nós escolhemos, nós optamos por Jesus Cristo. Jesus Cristo não permite isso, não quer. Ou nós nos salvamos, meus irmãos, ou nós nos perdemos. Qual das duas você quer?
Então, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos lutar. Que os casais vivam a fidelidade dentro do casamento, nada de adultério. Você jovem católico que tem essa tendência, você que é homem que tem essa tendência a gostar de homem, Deus não te condena por você ter essa tendência, não. Deus condena se você praticar. Então, jovens e jovens que têm essa tendência, ou adultos já, que têm essa tendência, vivam a castidade, lutem, se confessem, evitem as companhias que vão levar vocês justamente a saciar, a querer saciar esse desejo. Sejam santos. Eu já falei aqui. Gente, no céu precisa entrar homens e mulheres com tendência homossexual. Mas só vai entrar quem não pratica. Quem pratica não entrará. Porque a nossa alma é eterna. Mas repito, cada um é livre para escolher. Deus diz o que é o certo e o que é errado. O mundo está mostrando e está dizendo, vão por aqui, que é sexo livre. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que eu não queria também lá o sexo livre? Rapaz, eu queria, viu? Meu Deus do céu, como eu queria. Sexo livre à vontade. Nossa, se Deus dissesse assim, 6º mandamento, sexo livre à vontade. Nossa, vocês iam ver quem era o padre José Augusto. Estaria saciando o corpo dele diariamente. Nossa Senhora, não, nem vou usar o nome de Deus, nem Nossa Senhora disso aqui. Estaria saciando, meu filho. Acho que todo dia uma mulher. Todo dia. Isso a minha carne pede. Estou falando a verdade para vocês, a minha carne pede. Mas como Deus não quer, eu preciso agradá-lo. Então, Padre José Augusto, freia, quietinho, nada de ver pornografia, nada de intimidades. Aquieta, Padre José Augusto, coloca teu corpo no seu devido lugar. Pede a Deus a graça, pede a Nossa Senhora, porque a minha carne pede. São Bento, no momento que pediu, ele se jogou lá no meio dos espinhos ou no gelo. São Francisco também. Porque eu quero o céu, meus irmãos. Eu ambiciono o céu. Eu não posso cair na onda de Satanás, que está dizendo que é possível chegar no céu saciando o corpo, com sexo livre. Eu não posso dar ouvido a ele. Eu tenho que lutar para ganhar o céu. Você quer o céu? Então, reveja a sua vida. Termino agora com o começo, né? Esses 2 idosos aí. Me desculpe eu dizer assim, mas tem idosos que estão se preparando para ir para o inferno em vez de ir para o céu, viu? Estão saciando o corpo. Tem idosos saciando. Estão sendo incentivados a saciar. Estão sendo incentivados. Está mais para lá do que para cá.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe, Maria Santíssima.